Bom, pessoal, primeiro, boa tarde, obrigado a todos presentes. Dizer que nós pedimos essa coletiva junto com o líder da oposição Zucco, líder Carol Detoni e os demais parlamentares que aqui estão nos acompanhando, porque todos estão em atividades ao longo da casa, para nos pronunciarmos sobre a questão do nosso deputado Eduardo Bolsonaro. Antes de mais nada, quero dizer que eu não tomo como líder nenhuma decisão sem antes conversar com o presidente Hugo Motta. Quando estudamos o regimento da casa, as resoluções da mesa e encontramos a brecha na resolução de 2015, a primeira coisa que eu fiz foi comunicar ao presidente Hugo Motta da nossa descoberta e do que nós faríamos. Então, em todo momento, o presidente Hugo Motta sabia. Quando nós comunicamos a vocês da imprensa, ele já tinha ciência. Ontem, depois da Magnitsky na esposa, no escritório do ministro Alexandre de Moraes, eu recebi uma ligação do presidente Hugo Motta, falando que ele não poderia mais cumprir comigo o compromisso, que o tom ficou muito acima da média. Ou seja, ele não me afirmou, mas eu fico entendido que por retaliação ao que aconteceu com a família do ministro Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, retaliou a família do deputado Eduardo Bolsonaro, trancando as contas da esposa do Eduardo Bolsonaro. É importante a imprensa saber disso, porque parece que é só o Eduardo Bolsonaro que pediu sanção para a família do ministro Alexandre de Moraes. Nesta vida, o que a gente semeia, a gente colhe. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou a conta, inclusive, da filha menor de um preso político, Oswaldo Eustáquio. Ele vem várias vezes usurpando direitos humanos das pessoas e dos réus do 8 de janeiro. Agora, pressionar o presidente da Câmara, se é que isso aconteceu, não estou afirmando, porque o presidente Hugo Motta não me falou que foi ele que ligou, mas me estranhou a mudança de postura do presidente Hugo Motta depois da Magnitsky na família do ministro Alexandre de Moraes ontem, que me liga e faz a seguinte comunicação: não poderei mais cumprir o que nós tínhamos conversado. Aí, eu estava na reunião da minha bancada agora há pouco e soube que o presidente Hugo Motta, eu acho que desavisado por sua assessoria, passou informação para a imprensa equivocada. Ele disse que o deputado Eduardo Bolsonaro nunca o comunicou da sua saída ao país, pois é um equívoco, um erro, imagino que da assessoria do presidente. Existem 8 comunicados oficiais do deputado Eduardo Bolsonaro à presidência da Casa. O primeiro, com data de 27 de fevereiro deste ano de 2025. E o último, com data de 18 de setembro de 2025. Então, frente a tudo isso, nós, junto com a deputada Carol Detoni e o líder Zucco, estamos entrando com um recurso para a mesa diretora, porque esta é uma decisão da mesa diretora de 2015 e essa resolução ainda vale. Eu acho que leis, estatutos, regimento internos e resolução no país ainda estão valendo, e se vale, o presidente Hugo Motta não poderia tomar essa decisão de forma unilateral. E sim, deve reunir a mesa diretora e a mesa diretora cancelar. E aí, se fizer agora, fica claro que é para perseguir o deputado Eduardo Bolsonaro. Por que não fez antes? Agora, porque existe uma circunstância ocasional, seria uma vergonha se a mesa da Câmara quisesse, de maneira oportunista e casuisticamente, mudar o entendimento de resolução válida para essa casa desde 2015. Afinal de contas, vocês podem perguntar da imprensa a todos os líderes desta casa se eles são obrigados e são punidos por faltas no plenário e se eles não podem comunicar suas saídas e terem suas faltas justificadas. Então, nós não vamos aceitar essa decisão do presidente Hugo Motta de forma unilateral. Estamos fazendo um recurso, porque foi dialogado e conversado com o presidente Hugo Motta, e não vamos aceitar pressões externa corporis para impedir o exercício do deputado Eduardo Bolsonaro, eleito, que está aqui para representar os seus eleitores até o fim do seu mandato. Nós, do PL,
e da oposição, não deixaremos um dos nossos soldados para trás, muito menos o deputado Eduardo Bolsonaro. Era esse o comunicado que queria fazer e passar a palavra à vice-líder da minoria, a deputada Carol Detoni. Eduardo Bolsonaro. Deputado, o Sóstenes foi muito claro na sua mensagem quando diz algo que está no regimento interno da Câmara dos Deputados, que a escolha dos líderes é prerrogativa exclusiva das bancadas parlamentares. Isso é o que assegura o regimento interno. E a escolha se concretiza pela simples homologação por parte do presidente da Câmara. Ele não pode fazer, com o devido respeito, nenhum juízo de valor acerca disso, porque isso seria desrespeitar a autonomia partidária e isso vai enfraquecer tanto a voz da minoria quanto a voz da oposição. Portanto, nós entendemos que essa é mais uma tentativa de punição, perseguição e de censura à oposição desta casa. Com base nisso, nós vamos recorrer dessa decisão, porque não concordamos com o argumento do parecer técnico da presidência da casa, que argumenta que a suposta ausência física inviabilizaria a liderança. Quando, na verdade, desde a pandemia, nós temos meios regimentais, meios tecnológicos para que os deputados possam falar em comissões, votar pelo Infoleg, não sendo necessária a presença física. E ele só não está aqui hoje porque está sendo perseguido. Temos inquéritos abertos com relação ao Eduardo Bolsonaro e nos causa realmente espanto que um dia depois da sanção aplicada à esposa do Alexandre de Moraes, venha esse tipo de pressão externa à Câmara dos Deputados, fazendo com que o presidente Hugo Mota faça esse indeferimento. Não podemos aceitar esse tipo de violação às nossas prerrogativas parlamentares. Mais uma vez, essa casa sendo pressionada, inclusive com relação ao texto da anistia, por conta de ministros do Supremo que não querem aceitar. Quando, na verdade, a anistia é uma prerrogativa também constitucional, assim como a nomeação dos líderes partidários feitos pelas bancadas. Porque todos os deputados temos autonomia, não temos hierarquia entre nós, por mais que uns estejam, muitas vezes, na mesa diretora, e eles tenham, sim, alguns elementos, como disse o Sóstenes, para poder não ter faltas, etc., e nos usando desses instrumentos para evitar a perseguição e também colaborar para a não cassação do Eduardo Bolsonaro. Portanto, está protocolado o nosso recurso, assinado por nós, eu, líder Sóstenes e líder Zucco. E eu vou passar a palavra agora para o líder Zucco também fazer o seu pronunciamento. O líder Sóstenes e a vice-líder Carol foram já felizes na colocação, mas eu quero deixar claro que outrora a esquerda viajou para o exterior, para vários países, não só os Estados Unidos, para pleitear as suas questões envolvendo decisões internas do nosso país. Eu não quero crer que a imprensa ou a sociedade, parte da sociedade, acredite que um deputado possa ser aquele responsável por uma definição de políticas do Estado norte-americano. Nós temos a certeza de que os Estados Unidos está vendo ferir os direitos humanos e a liberdade no nosso país. Inclusive, sobre o que nós falamos da vaza-toga, finalmente foi evidenciado ontem, quando alguns vistos foram retirados de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, além de ser errado qualquer tipo de ação contra o deputado Eduardo Bolsonaro em relação à sua liderança, também é errado colocá-lo no Conselho de Ética por ele estar se posicionando nos Estados Unidos. Como disse anteriormente, a esquerda fez exatamente o mesmo. E eles não têm voto naquele Conselho de Ética
para caçar o Eduardo Bolsonaro. A não ser que o Centrão, que nunca apoiou a esquerda, assim apoie para tirar o direito do deputado Eduardo Bolsonaro de continuar exercendo legitimamente o seu parlamento, a sua legislatura. Então, fica registrado que além do líder sócio, da Carol, e este líder, solicitar que a mesa assim decida, também atuaremos no Conselho de Ética contra qualquer ação politiqueira envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro. Perguntas? Está tudo esclarecido? Podemos ir embora? Sim. Justamente este é o motivo do nosso recurso. A história da Câmara dos Deputados, isso nunca aconteceu. É a prova de que é uma perseguição ao deputado Eduardo Bolsonaro. Cabe ao presidente homologar a decisão das bancadas. Isso é a primeira vez que acontece na história da indicação de um líder nesta casa. Isto é o maior absurdo que se vê de interferência ao parlamento, e eu desafio vocês da imprensa, desafio a decisão monocrática do presidente Hugo Mota a mostrar algo semelhante na nossa história. Nunca existiu. Seria também a primeira vez que um líder está fora do país há tanto tempo também? Mas ele está fora com os devidos registros aqui que eu acabei de ler para vocês. Isso é direito parlamentar, ele tem mandato. Ele comunicou, ele cumpriu o regimento. Qual o problema? Pois, primeiro, eu abri minha fala falando que eu combinei com o presidente, se é que tem que ser combinada. Ao que me consta, ele disse que não? Aí ele falou que não sabia antes? Pois eu estou afirmando que ele sabia. Eu fiz reunião na residência oficial com ele, e depois eu posso até lembrar que eu fiz uma outra reunião com testemunha, inclusive, falando desse assunto. Quer ver? Eu vou me lembrar direitinho. Foi você que estava na reunião? Não? Eu vou me lembrar, eu falei com ele 2 vezes, e a segunda eu tenho uma testemunha que eu vou dar o nome a vocês. Já, porque eu vou lembrar, eu sou bom de memória. Ah, não, na segunda vez sim, questionamento. Pode falar, cara. Pode falar que eu sou eu. Pode não. Você estava junto? Não, a segunda? A segunda você estava junto? Sim. Ah, bom. Tá aqui a minha testemunha, a segunda conversa que eu tive com ele para falar sobre o Eduardo Bolsonaro, o líder Zucco estava junto e testemunhou que eu comuniquei a ele. Então, se ele está dizendo isso, eu tenho uma testemunha a meu favor, além da minha palavra. Então, é a dele contra a minha. Antes da coletiva. Eu comuniquei ele uma semana antes. Aí, na semana da coletiva, eu tive uma reunião com o Zucco, não sei se teve mais alguém naquela reunião. Era eu, você, e eu acho que tinha mais uma pessoa. Tinha mais uma pessoa para referendar o que eu já havia comunicado a ele. Agora, é direito do presidente, é direito dele mudar de opinião. Agora, regimentalmente, eu não vejo amparo nenhum para a decisão dele. E por que a decisão foi depois da sanção? Essa é a grande pergunta que vocês têm que se fazer. Não, eu já fiz o recurso, cabe à mesa. Agora a mesa vai ter que apreciar o assunto. Ou a mesa vai ter que revogar este ato de 2015, para valer para todos os líderes, inclusive, a partir de uma decisão da mesa. Todos nós não vamos mais ter presenças justificadas. Ou a decisão da mesa de 2015, que não tem uma resolução a posterior, vale, inclusive, para o Eduardo. É simples assim. Ou lei neste Brasil, lei, Constituição, regimento interno, resolução de mesa, vale, ou esse país não tem mais Estado de Direito. Ele falou em plenário sobre isso. Eu acho que está muito cedo para a gente... O presidente Hugo Mota sentou numa cadeira muito difícil, com apoio de todos os lados. É difícil estar na situação dele. Eu acho que o momento do Brasil é um momento muito grave. Nós estamos com conflitos de instituições, com instituições que não respeitam a Constituição. Está na cadeira do presidente Hugo Mota, eu sempre me coloco no lugar do outro. Não é fácil. Talvez seria muito fácil a gente julgá-lo agora e falar,
Ah, realmente... Não, eu acho que a política, às vezes você avança, às vezes você recua, às vezes a gente erra de uma parte ou de outra, e a gente tem que ter a capacidade de dialogar e resolver os nossos problemas. Ué, lógico, é o regimento da casa. Uma coisa é a questão da denúncia feita ao Conselho de Ética. Como todo e qualquer parlamentar, pode ser denunciado, apresenta a sua defesa e o julgamento é feito. Isso é um trâmite que não tem nada a ver com o outro. E só uma dúvida, existe um prazo para a mesa responder a esse pedido? Regimentalmente, pelo que me disseram, não tem prazo limite. Enquanto isso, eu mantenho a minha indicação. Ela está, desde aquele dia, ela declinou, e a minha indicação é da liderança do Eduardo Bolsonaro. E aí está criado um conflito. Ok. Até no sistema, até a decisão do presidente Hugo Mota, consta ela como de direito. De fato, vale a decisão da bancada. E o líder Eduardo Bolsonaro, de fato. De direito, porque o presidente Hugo Mota erradamente indefere o nosso pedido, é ela de direito. De fato, vai ser e vai continuar sendo Eduardo Bolsonaro. Ok, obrigado, Tá? pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais.